Uma filmagem divulgada em 23 de outubro de 2023, publicada no antigo Twitter, e que só agora me deparei com ela, alega mostrar uma estranha manifestação de uma espécie de labareda de fogo em uma região da floresta amazônica. Para alguns, o fenômeno seria até mesmo o boitatá. Segundo as informações, o registro teria sido feito por um grupo de missionários que estava no local. O que mais chama a atenção é o comportamento do fogo. Ele parece controlado, não diminui, não se apaga e não se espalha. Durante a gravação, a pessoa que filma afirma que isso caiu do céu. Pouco depois, a labareda desaparece completamente ao tocar o chão, e quase imediatamente outro ponto de luz surge próximo ao local, tornando o registro ainda mais intrigante. Como se alguém esteja queimando. Como se alguém queimou, sei lá, um raio, ou uma coisa, sei lá, que tá queimando aí, ó. Tem um fogo assim muito longe. Né, gente? Já tinha visto assim, né? Quando a gente passou lá. Quando ia chegar, ela não vai. Aí passou, ela não espalha. Normalmente diminui, ó. É Deus. Depois parece que caiu algo, né? Eu acho que caiu alguma coisa aí, meu, do céu, sei lá. Eu acho. Porque é uma luz diferente, ela não aumenta. Ela não aumenta. Pode ver que ela. Pode voltar, bora! Ei, volta! Ei, pai, e a fumaça dela é diferente, né? Caiu alguma coisa do céu, pai. Gente, foi alguma coisa que caiu do céu aí, gente. E detalhe, gente, não diminui e nem aumenta. Vai mais pra frente aí, vai na principal. Peraí, rapidinho. Vai aí, Aqui. Não dá pra lá, não. Caiu. Olha, tem outro bem ali, ó. Tem outro bem ali, ó. Vai, bora embora. Tem outro bem ali, ó. Olha lá, pai, tá clarinho lá, ó. Não, mas tem outro lá ali, ó. Olha, tá tipo um redemoinho lá, ó. Ele tá entrando outro pra ali pra trás lá, olha a luzinha lá, pai. Olha, tá indo outro pra ali, ó. Bora embora, pô. Tá. Olha, apareceu outro bem ali, ó. Apareceu outro bem ali, ó. Outro pra ali, tá começando bem ali, ó. Será que é fogo fácil? Olha lá, ó. Olha o outro ali, ó. Junto com esse vídeo, foi postada também outra imagem. Porém, sendo bem sincero, não há nenhuma confirmação de que ela tenha sido registrada no mesmo local ou no mesmo momento. Existe a possibilidade de a imagem ter sido apenas adicionada para contextualizar a história ou reforçar a narrativa do suposto fenômeno.
O próximo vídeo mostra como uma gravação inocente pode se transformar em algo assustador, ou até inexplicável. Nele vemos Larissa apenas filmando seu gato, enquanto ele brinca tranquilamente. Até que algo estranho acontece no fundo da cena. O gato simplesmente para, fica encarando algo que nós não conseguimos ver. E logo em seguida o chinelo começa a girar rapidamente, como se alguém tivesse mexido nele, sendo que, aparentemente, o ambiente estava completamente fechado. Isso reforça ainda mais aquela ideia de que os animais são extremamente sensíveis a esse tipo de coisa, percebendo presenças ou estímulos que passam totalmente despercebidos por nós. Outro vídeo desses totalmente inocentes, em que a pessoa não espera que nada aconteça, vem dessa moça que estava em um momento de oração. Enquanto ela rezava, a imagem de São José começa a se mover sozinha, do nada. O mais curioso de tudo é a reação dela. Em vez de se assustar ou entrar em pânico, ela permanece calma, quase como se estivesse acostumada, ou interpretasse aquilo como algo natural ou até espiritual. Dá uma olhada só. Olha o tanto que fica lindo. Só tá escuro. Mas dá de ver, ó. Ai, que lindo. Você coloca essa vela aqui. Olha o São José andando de novo. Olha, ó, do nada. Eu não sei o que ele quer fazer pra ali, ó. Vocês estão vendo isso? Gente, não tô brincando. São José, o que o senhor quer, São José? Tava quietinho ali. Claro, esses são casos que acontecem bem na nossa frente, sem intermediários, sem ninguém filtrando ou interpretando antes. Mas a pergunta que fica é: e quando essa comunicação acontece através de aparelhos eletrônicos? Quando vozes, mensagens ou respostas parecem surgir de rádios, telefones, câmeras, secretárias eletrônicas ou até aplicativos. Pode falar, meu irmão. Tem alguém que precisa de socorro espiritual aqui? Salve. Seria apenas interferência, coincidência, ou algo tentando se manifestar usando a tecnologia como ponte? Isso serve de base para os nossos próximos casos. Mas antes, se estiverem gostando do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e, se puderem, hype o vídeo, porque isso ajuda demais. Bora pro próximo caso. Quando falamos em se comunicar com os mortos, logo vem à cabeça vários filmes onde o suposto espírito aparece na sua frente, conversa com você ou te faz sair correndo de medo. Mas, na teoria, não é bem assim que essas coisas aconteceriam. Há décadas, um método conhecido como transcomunicação instrumental vem sendo utilizado com esse propósito. E antes que alguém pergunte, eu não estou aqui dizendo se isso é real ou se é mentira.
Meu objetivo é apenas documentar as coisas estranhas que acontecem pelo mundo. Eu não sou dono da verdade. Enfim, todos vocês lembram daquela reportagem que eu mostrei sobre o casal que recebeu um recado na secretária eletrônica, supostamente deixado pela filha já falecida? Uma estranha mensagem na secretária eletrônica. Foi há 2 semanas, no dia do aniversário de Dona Vera. Ela e o marido chegaram em casa à noite e encontraram 5 recados. Telefonando, te dar um abraço no dia de hoje. Um beijo. O último deles foi uma surpresa. João Carlos não tem mais dúvidas. A voz é da filha Virgínia, que morreu há 4 anos. Sem dúvida era minha filha. Tranquilamente. Não só eu como reconheci, como inclusive os parentes que nós chamamos aqui para examinar. Pesquisando mais a fundo, acabei encontrando outros casos bem interessantes sobre esse mesmo assunto. Pessoas que acreditam que os mortos tentaram se comunicar com seus entes queridos. Confere aí. Dentre os 6 irmãos, Beto era o que Rose mais amava. A pequena diferença de idade, apenas 2 anos, estreitava a relação amigável existente entre os dois. Eles estavam sempre juntos, eram amigos, confidentes. Nós brigávamos, né? Que eram 2 anos de diferença, mas assim, éramos amigos, brigávamos, mas também íamos à balada juntos. Então, foi uma época que nós curtimos muito juntos, os dois, né? Éramos muito próximos. Quando Beto morreu afogado em 1984, Rose tinha 17 anos de idade. Ela não aceitava a morte do irmão e revela que sofreu demais com a falta dele. Aí eu não podia nem tocar o nome dele, que eu chorava. Não podia falar sobre ele, era muito triste. A dor da perda impulsionou Rose a buscar ajuda para se comunicar com Beto. E começou a receber mensagens psicografadas dando notícias do irmão morto. O fato dele falar que estava bem, deixar alguns recados para mim, realmente foi muito bom. Mas não ajudou tanto quanto a transcomunicação. A certeza de que Beto estava bem em outra dimensão, segundo Rose, trouxe de volta a paz de espírito. Mas a Rose queria mais do que as cartas psicografadas. Ela queria matar as saudades do irmão, ouvindo a voz dele, conversando com ele. E foi a partir desse desejo que, na década de 90, mais de 10 anos depois de Beto ter morrido, ela descobriu a transcomunicação. Só que não foi fácil, né, Rose, você começar a conversar com o Beto. Antes do primeiro contato, você começou a receber recados dele, né? Não falei quando na primeira tentativa. No começo vinham vozes inaudíveis, muito baixas, barulho, porque nós não usávamos ruído, apenas o gravador ligado sem ruído algum. Então realmente não dava para ouvir quase nada. Rose fez a transcomunicação por este rádio antigo. Ela sintonizou uma emissora internacional em ondas curtas e captou com um pequeno gravador a voz do além interferindo na programação da emissora. A frase dita pela voz feminina está arquivada num programa de computador. Preste atenção. A voz diz: vosso irmão quer avisar que ama você. A maior emoção veio pouco tempo depois. Rose ouviu a voz masculina e reconheceu como sendo de seu irmão Beto. As conversas entre eles tornaram-se diárias. Sim, depois disso nós conseguíamos conversar praticamente quase que todos os dias. O que ele te falava? Ele dizia para eu sentir paz, para eu ter calma, que ele continuava vivo, para eu continuar a minha vida, principalmente. E ia dando alguns recados pequenos, mas no dia a dia sempre estava ali dizendo que era ele e que estava sempre ao meu lado. O último contato entre Rose e o irmão foi há 5 anos. Quando ela engravidou, ainda tentou falar com o Beto através da transcomunicação, mas foi informada por uma voz feminina de que o filho que ela carregava na barriga era o irmão reencarnado. Beto teria, então, atendido a um pedido que ela fez várias vezes durante os contatos que teve com ele. O irmão não respondia com palavras porque, de acordo com Rose, sabia que no momento certo atenderia ao pedido dela.
E ocorreu de forma inusitada. O marido de Rose era vasectomizado e mesmo assim ela engravidou. Além disso, vários outros sinais se seguiram durante a gravidez e após o nascimento de Ethan, confirmando, segundo Rose, que ele é mesmo a reencarnação de Beto. Pelo fato do Beto ter morrido afogado, né? O Ethan, ele não gostava de forma alguma de lavar o cabelo, ele gritava muito, ele chorava, ele estava em pânico, em desespero. Ethan já tem 4 anos de idade. Alheio a todas estas evidências e ao que pode ter passado em outra vida, o menino brinca e sempre sorri. É uma criança feliz, saudável e muito carinhosa com a mãe. Enquanto fala... Agora é sério, pessoal. Eu gelei quando ouvi essa voz surgindo do nada. A reportagem original tem uma trilha sonora, mas eu precisei retirar o áudio por causa de direitos autorais. E foi justamente quando eu fui assistir novamente, só para conferir se estava tudo certo, que essa voz apareceu. A vida, o menino brinca e sempre sorri. É uma criança feliz, saudável e muito carinhosa com a mãe. Enquanto fala... Se fosse algum tipo de pegadinha da produção, daria para ouvir antes, ou pelo menos perceber algum corte estranho. Enfim. Para não tirar conclusões precipitadas, vou acreditar que isso foi apenas um erro de produção da Rede TV. Mas que é estranho. Isso é. Agora, a reportagem tem um final até que bem assustador. Tudo muda quando essa mulher decide ajudar uma amiga a tentar se comunicar com o filho que já faleceu. A intenção, a princípio, era apenas trazer algum tipo de conforto, uma última mensagem. Mas o que acontece depois deixa um clima pesado no ar e faz muita gente se perguntar se realmente vale a pena tentar esse tipo de contato. Essa minha amiga, ela tinha um filhinho que morreu ainda muito pequeno e ela veio um dia para gravar em casa para conversarmos, na verdade, com um amigo nosso, um amigo comum, né? Que era o Marcelo Maia. E num desses contatos eu pedi ao César que deixasse o recado para ela. Ele entrou muito alto na rádio gritando, dizendo: Selma, é a minha mãe. E ela ficou muito mal, ela ficou até transtornada, né? Ela teve que ir ao médico porque ela ficou muito emocionada. Isso mexeu muito com ela. Esta é a voz da criança que Selma reconheceu como sendo a de seu filho Lucas, morto com pouco mais de 1 ano de idade. Outros casos semelhantes também aparecem em reportagens, principalmente de mães que tentam se comunicar com filhos que já se foram, assim como nesses 2 casos que vocês vão ver agora. Bom dia, meus amigos espirituais. Aqui fala Yolanda Cova, em Terceiro do Rio de Janeiro. Dona Yolanda mora no Rio de Janeiro e pesquisa transcomunicação há 4 anos. Ela se interessou pelo assunto depois que perdeu o filho Cláudio, o Cacau. Para fazer contato com o filho, Dona Yolanda usa um equipamento de rádio ligado a um computador. Ela mostra algumas mensagens que recebeu. E nesta outra, ele chama a mãe. A voz do meu filho, para mim, é inconfundível, para o pai é inconfundível. A voz do ente querido é reconhecida. E eu tenho certeza, quando eu digo é ele, é ele. Sou Norma Casasco e tenho 2 filhos na pátria espiritual. Motivada por essas perdas, interessei-me pela transcomunicação instrumental a partir de 1992. E desde o início de minhas tentativas de contato, tenho tido o privilégio de ouvi-los. A certeza de que essas vozes são de Quiquinho e Bill faz de Norma uma mãe feliz. Sempre tive em mente que não acabaria, que nada acaba aqui, não é? Sempre tem uma continuação. Poucas mães aguentariam contar em uma entrevista, de maneira tão controlada como fez Norma, a história trágica de 2 filhos mortos. Um por afogamento, outro em um acidente de carro. Perdidos eles não estão, né? Eles simplesmente mudaram de plano. Se mudaram, vá? Foi uma mudança, né? O que representa para uma mãe que perdeu seus filhos ouvir de novo as vozes deles? É fantástico.
né? Eu sempre agradeço a Deus porque é um presente. E a senhora tem certeza que são eles? Absoluta. O que faz a senhora ter essa certeza? É difícil dizer para você, não é? Porque as vozes dos meus filhos estão aqui dentro, né? E está dentro do meu coração também, não é? Sim. Sinceramente, eu respeito totalmente todas as religiões. Cada pessoa tem sua cultura, sua fé e suas crenças. Mas, independentemente disso, esses casos continuam sendo um mistério. Agora, sendo bem honesto com vocês, os relatos que mais me intrigam são os das ligações inexplicáveis, como aquele primeiro caso em que a filha deixa um recado na secretária eletrônica depois de falecer. E nessa mesma linha, eu já comentei aqui uma vez algo que nunca saiu da minha cabeça. Quando eu era mais novo, lembro da minha avó assistindo a uma reportagem na TV. Eu sentei ao lado dela para assistir também, e aquilo me deixou completamente assustado. E não é que, depois de tanto tempo, eu encontrei essa reportagem novamente? Confere aí. Você acredita em vida após a morte? O Documento Verdade encontrou uma mulher que diz ter recebido uma mensagem de voz no celular do ex-marido que morreu. Na caixa postal, a gravação de uma mensagem que pode ter sido enviada do além. Mensagem recebida 10 de setembro às 21 horas e 36 minutos. Eu te amo. Ela foi deixada pelo ex-companheiro desta psicóloga 3 dias depois de sua morte, numa mesa de cirurgia. O que você pensou na hora? Na hora eu pensei que fosse um trote. Eu falei assim, quase desgravei realmente. Aí, não sei, eu achei muito estranho e acabei guardando. E aí depois foi para uma análise que realmente comprovou que era a voz do Edson vivo. Fiquei assim, impressionada realmente, porque eu tinha a amostra da voz dele vivo que foi confrontada, né? É a voz do seu marido. Sim, eles afirmam assim, 99,9% que é a voz dele. A análise foi feita por peritos do Unicamp. Aqui estão os relatórios, são várias páginas que demonstram, na verdade, a veracidade dos fatos. Conclusão final: este caso constitui algo de grande importância, pois foi a primeira vez na história da transcomunicação instrumental que se comprovou matematicamente que uma voz obtida em transcontato corresponde à voz de alguém vivo conhecido. Aqui a análise que foi feita. Vale lembrar que esse é um laudo conclusivo feito por peritos em vozes que acabaram concluindo que esta voz que nós acabamos de escutar agora pertence ao ex-marido desta mulher. A gente sempre se interessou realmente por esse lado científico da espiritualidade, né? Da comprovação científica da existência do espírito. Ele tinha tido um infarto, ele ia fazer uma angioplastia. E aí eu pedi que ele me ligasse assim que terminasse o procedimento, que não era uma coisa assim tão longa, né? E aí ele me disse que se ele não ligasse daqui, que ele ligaria de lá. Essa foi uma promessa que ele tinha me feito, que eu achei que era brincadeira. Enfim, deixo vocês decidirem o que acham de tudo isso. Mas uma coisa eu sei: tentar se comunicar com alguém que já se foi, sem o conhecimento necessário, principalmente com tabuleiro ou Ouija, pode ser perigoso. Em vez de encontrar quem você procura, pode acabar atraindo outra coisa, algo que talvez você não queira dentro da sua casa. Então, muito cuidado. E até o próximo vídeo. Hello?
Hush, 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 here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile.